Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à cerimônia de apresentação do relatório dos 100 dias da gestão 2022-2024 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Neste momento, convidamos o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, para assumir a presidência dessa sessão. Convidamos para compor a mesa o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Alberto Vilas Boas Vieira de Souza. Convidamos o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Renato Luiz Dresch. Convidamos a terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta. Convidamos o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior. Convidamos a vice-corregedora-geral de Justiça, desembargadora Ieda Monteiro Atias. Registramos e agradecemos a presença do ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes. Representando o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. A secretária de Estado adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Milena Pedrosa, representando o secretário de Estado Leônidas Oliveira. Presença do assessor especial de enlace do Governo de Minas com o Governo Federal, Coronel Carlos Henrique Guedes. Presença da presidente da Fundação Municipal de Cultura, Luciana Rocha Feres. Presença da presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, Marília Palhares Machado. Presença do presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares. Presença também do assessor de comunicação do IEFA, Saulo Carrilho de Paula. Da diretora-presidente do BDMG Cultural, Suziane Calácio. Presença da diretora de Marketing e Relacionamento do Instituto Cultural Filarmônica, Zilka Caribé. Cumprimento especial aos senhores desembargadores, senhores juízes de direito, autoridades civis e militares, representantes dos institutos de cultura, servidores do Poder Judiciário, senhoras e senhores. O Tribunal de Justiça, através da Coordenadoria da Infância e da Juventude, a COINJE, desenvolve desde 2011 o projeto de formação da Orquestra Jovem e do Coral Infanto Juvenil do TJMG. A iniciativa atende crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social, oferecendo oportunidade de um enriquecimento sociocultural pela música. Neste momento, ouviremos o conjunto de câmara da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça, executando a canção Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos.
Conjunto de Câmara da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Senhoras e senhores, será feita agora a assinatura da portaria número 5.827 de 2022 da Presidência do Tribunal de Justiça, que estabelece regras para as atividades do TJMG Cultural. Para assinar a portaria, convidamos o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, embargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho. O conjunto de Câmara da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça executa agora Seio de Minas, de Paula Fernandes. Senhoras e senhores, com a palavra o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar todos os presentes, na pessoa dos dirigentes deste egrégio Tribunal de Justiça que se fazem presentes nesta solenidade de prestação de contas, verdadeiramente, dos 100 dias da administração do Tribunal, iniciada em 1º de julho de 2022. Desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, nosso presidente, desembargador Alberto Vilas Boas Vieira de Souza, nosso primeiro vice-presidente, desembargador Renato Luiz Dresch, segundo vice-presidente, desembargadora Ana Paula Caixeta, terceira vice-presidente, desembargadora Ieda Monteiro Atias, minha companheira, meu braço direito e esquerdo, vice-corregedora-geral de Justiça. Em nome da Corregedoria, presidente, senhoras e senhores, colegas desembargadores, juízes de direito, servidores desta casa, desde o primeiro dia da gestão, a minha equipe, eu, e aqui nomino em primeiro lugar a minha equipe, não como uma atuação majestática, mas sim pela importância tanto dos juízes auxiliares da Corregedoria, quanto dos servidores nesses 100 anos de muito trabalho. Então, minha equipe e eu
traçamos algumas diretrizes que estão sendo seguidas e em relação às quais pretendemos dar continuidade no biênio em que estaremos à frente da Corregedoria Geral de Justiça. A primeira diretriz diz respeito, senhor presidente, à aproximação com os magistrados e servidores. Com isso, fizemos visitas a todas as unidades do Poder Judiciário da capital, tanto da Justiça Comum quanto dos Juizados Especiais, e também estivemos nas comarcas de Contagem e Betim. Nos próximos 100 dias, iremos a outras comarcas. E nessas visitas tivemos contato direto, tanto com juízes quanto com servidores, e pudemos, num diálogo franco, direto, conhecer as realidades de cada local e as dificuldades estão sendo empreendidas, as dificuldades estão sendo enfrentadas para que, sabendo das dificuldades, podemos enfrentá-las e resolvê-las. Tivemos também o cuidado de buscar essa aproximação mediante a criação de um núcleo de aprimoramento. Este núcleo é composto, além do corregedor e da vice-corregedora, por magistrados de todas as regiões do Estado. Então, nós temos um núcleo, já fizemos uma primeira reunião virtual do núcleo, e, com isso, iremos não só receber sugestões e boas práticas de todo esse nosso imenso Estado, e também proporcionar que nossos atos sejam auditados pelos magistrados e servidores que integram este órgão. Na qualificação da comunicação entre a Corregedoria e a primeira instância, racionalizamos os pedidos de informação que são dirigidos aos juízes e às secretarias. A partir de agora, conhecedores do imenso trabalho que é desenvolvido nas comarcas, apenas vamos solicitar informações em relação aos dados que não conseguimos obter pessoalmente. Então, a Corregedoria apenas vai pedir aos magistrados as informações que a Corregedoria não tem. Com isso, nós vamos deixar que magistrados e servidores se dediquem exclusivamente à prestação jurisdicional. Ainda na comarca de Belo Horizonte, merece destaque, senhor presidente, a reforma do Fórum Lafayette. É certo que sempre empreendemos construção e reforma em prédios do interior, e o nosso fórum, a nossa principal casa na comarca de Belo Horizonte, com o passar do tempo, também necessita dessa atenção. É uma obra grandiosa na medida em que todos os setores do Fórum Lafayette sairão daquela nossa casa, ocuparão outros prédios em Belo Horizonte, para que possamos entregar um fórum novo em folha ao final da gestão de Vossa Excelência. Também em relação ao juizado especial, que merece uma atenção especial, não só da Corregedoria, mas também de todos os setores da administração, estamos unificando todo o juizado especial no prédio da Francisco Salles. Então, a termação que hoje funciona na Rua Curitiba, e é bom que se diga que, com a nossa nova realidade, os nossos clientes estão preferindo fazer a termação pelo meio virtual. Então, o espaço físico ele irá para a Avenida Francisco Salles, e isso facilitará também a vida tanto do jurisdicionado quanto otimizará a atuação da administração. Desde o primeiro dia da gestão, também de mãos dadas com a presidência, temos atuado para as melhorias no nosso principal processo, nosso principal sistema, que é o PJE, o Processo Judicial Eletrônico. Então, além de uma atenção diária para que o sistema atenda com efetividade a todos aqueles que dele se utilizam, estamos buscando melhorias para o sistema. Recentemente, uma equipe da Corregedoria e da Presidência esteve no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, e em breve teremos excelentes novidades para os nossos usuários, com a criação de um módulo que facilitará sobremaneira a atuação de magistrados com o sistema. Também a Corregedoria atualizou os painéis do CIJUD. O CIJUD é um sistema que nos fornece dados, e nós sabemos que o que não se mede não se conhece. Nós não podemos exigir, às vezes, uma atuação mais localizada dos magistrados e servidores se não lhes dermos os dados com os quais eles vão orientar a atuação. Então, esses novos painéis, praticamente em tempo real,
eles demonstram a realidade de cada comarca, de cada vara, para que os juízes e os servidores possam atuar com mais efetividade na prestação jurisdicional. Estamos também, juntamente com a presidência, avançando na virtualização de processos. Em breve, presidente, iremos anunciar que não teremos mais processos físicos no estado de Minas Gerais. E essa virtualização é feita na comarca de Belo Horizonte, no Fórum de Contagem. Então, inúmeros servidores se dedicam quase que diuturnamente para a digitalização de processos. Dois avanços que merecem destaque, presidente, também sempre de mãos dadas com a presidência, uma delas, a certidão de pagamento de honorários de advocatícios, que essa certidão beneficia os advogados dativos. A partir de agora, no nosso sistema RUP, essa certidão será emitida e encaminhada diretamente à Advocacia Geral do Estado. Com isso, nós iremos facilitar o pagamento aos dativos, esse justo pagamento aos advogados dativos e também agilizar o procedimento. E o outro é o protesto júdi. A partir de agora, todos os 300 cartórios de protesto do Estado de Minas Gerais estão interligados ao sistema PJE. Então, as certidões remetidas ao protesto, seja de sentenças, títulos executivos judiciais, ou de mesmo títulos executivos extrajudiciais em execução, poderão ser remetidas a pedido da parte ao cartório de protesto. Esse protesto será realizado sem nenhum ônus para o credor, na medida em que nós temos em vigência no Estado de Minas Gerais a postergação dos emolumentos do protesto, e, com isso, a prestação jurisdicional se tornará mais eficaz, ágil, e nós vamos diminuir o número de processos que estão em tramitação no nosso Poder Judiciário. A par disso, realizamos inúmeras fiscalizações, tanto no extrajudicial quanto no extrajudicial, cumprindo o nosso plano de fiscalização. Atuamos também, senhor presidente, em cumprimento à Lei Complementar número 166, editada recentemente, que determinou a acumulação de serventias do extrajudicial. A equipe da Corregedoria, da Gerência dos Serviços Notariais e de Registro, que merece o nosso aplauso, o nosso agradecimento, em tempo recorde, conseguiu padronizar e dar segurança a essa importante medida de acumulação de serventias. Como todos sabemos, nem todas as serventias do nosso Estado, e são muitas, são lucrativas. Agora elas serão acumuladas, ou seja, nós iremos juntar serventias para criar cartórios mais atrativos. Também atuamos, senhor presidente, com uma celeridade muito grande, atendendo a um pedido da presidência, na elaboração da minuta de projeto de lei de alteração da Lei 15.424, que trata dos emolumentos. Então, a partir de novas legislações, tanto estaduais quanto federais, houve a necessidade da alteração para a atualização do nosso regimento de emolumentos. E isso foi feito e encaminhado pela presidência à Assembleia Legislativa. Já finalizando, senhor presidente, eu gostaria de ressaltar a importância do ato da presidência do tribunal, que instaurou a discussão relacionada à atualização da resolução número 495. A resolução, como nós da Casa sabemos, trata da promoção por merecimento de magistrados. A presidência, de uma maneira inédita, democrática e elogiável, instaurou uma consulta pública sobre essa resolução. Nós recebemos inúmeras sugestões e a Corregedoria, e aí eu digo, a equipe da Corregedoria, formada pelos juízes auxiliares e servidores, elaborou um projeto de lei que eu já tive a oportunidade de encaminhar ao ilustre presidente do tribunal e também a meus colegas, que acredito que, submetido à discussão nas comissões e também no órgão especial, terá o condão de melhorar os critérios de promoção e, certamente, pacificar a magistratura mineira. Nós tivemos também, senhor presidente, finalizando, elaboramos uma minuta de resolução para a reestruturação da Secretaria da Corregedoria Geral de Justiça, com o objetivo de valorizar setores que são importantíssimos, como a gerência dos serviços notariais e de registro, responsável não apenas pela fiscalização do cartório, mas também pela fiscalização do recolhimento da taxa de fiscalização judiciária, que é o principal vetor do nosso fundo que suporta as nossas atividades.
como Vossa Excelência bem disse, senhor presidente, na posse, e vem repetindo desde então, é uma administração de mãos entrelaçadas. Todos os dirigentes do tribunal, falo por mim, mas eu acho que também estou falando pelos todos os colegas que estão aqui presentes, estamos irmanados num objetivo de melhoria da prestação jurisdicional. Entre nós só há um objetivo: engrandecer o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. E, nesse ponto, gostaria de destacar da administração de Vossa Excelência a competência e a dedicação, tanto dos juízes auxiliares de Vossa Excelência, quanto dos servidores da presidência, que têm realizado um serviço muito importante para o Poder Judiciário. Essas são as minhas palavras, perdão se me alonguei, presidente, mas temos outras ações que serão dissecadas posteriormente. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Senhoras e senhores, com a palavra agora a terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta. Boa tarde a todos e a todas, colegas, servidores, autoridades aqui presentes, representando instituições que se irmanam ao Tribunal de Justiça na tarde de hoje. Meu cumprimento especial ao eminente presidente dessa casa, meu colega e amigo, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes da mesa dessa alta direção do tribunal, da qual tenho a honra de integrar, e também todos os colegas magistrados de todos os graus aqui presentes. Eu estou aqui representando a terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Regimentalmente, essa terceira vice-presidência se ampara, se escora em dois pilares muito sólidos. Um, jurisdicional, de admissibilidade dos recursos de direito privado e também de todo o processo criminal que ascende, os processos que vão para o STJ e o STF, que são os tribunais superiores em Brasília. Numa outra vertente, nós temos, regimentalmente, a competência de desenvolver, fortalecer e fiscalizar todos os métodos autocompositivos que existem para que os conflitos sejam solucionados de uma forma amigável entre as partes, com a ajuda de conciliadores, ou com a ajuda de mediadores, ou facilitadores, como quer que chamem, mas que promova uma cultura da consensualidade, uma cultura que desenvolva no ser humano a ideia de que muitas vezes a solução está dentro dele próprio, que ele precisa ouvir o outro, dar oportunidade para que o outro se manifeste. Esses pilares têm sido executados nesses 100 dias com o fortalecimento dos SEJUSCs, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania. Eles estão espalhados em todas as comarcas do Estado, exceto Joatuba, que foi recentemente uma comarca nova, que foi instalada no final da última gestão, e nós estamos preparando para chegar até lá. Nós temos, então, 297 Centros Judiciários de Solução de Conflito e temos 118 PAPRES, que são postos avançados de solução de conflito, naqueles locais onde que existe o SEJUSC itinerante. Há uma equipe que se desloca para o interior, para os distritos, para os municípios que não são sedes de comarca, para levar o acesso à justiça, para levar ações de cidadania. Isso é feito em parceria com a Polícia Civil, com o Ministério Público, com a Polícia Militar e outras instituições. Presidente, o relatório da terceira vice é escrito, está documentado, e eu me reservo no direito de não lê-lo aqui agora. Mas eu quero, presidente, usar desse tempo para uma pequena manifestação, presidente, em razão da portaria que Vossa Excelência assina nessa data.
O Tribunal de Justiça de Minas hoje presta contas da gestão de 100 dias. A minha está escrita, documentada. A minha área, eu acho que vai ser exaustivo ler tudo. E também eu quero deixar claro que a minha área não trabalha sem que as outras funcionem. Então, por isso, nós temos o alinhamento com a presidência, o alinhamento com a primeira vice-presidência, o alinhamento com a segunda vice e o alinhamento com a terceira vice, em todos os momentos. Peço licença, então, presidente, para cumprimentar Vossa Excelência por essa abertura com a sociedade civil, no momento em que o tribunal cria esse espaço do TJMG Cultural que se renova, que se amplia. E eu gostaria de tomar o tempo dos senhores para fazer uma pequena leitura. O texto não é de minha autoria. Abro aspas. Sensibilidade e justiça. É necessário que permanentemente busquemos em nós, malgrado o imenso volume de serviço, a dimensão humana, colocando-a como juízes em prol das partes e assim criando a justa aplicação do direito à vida. Não basta para isso a cultura jurídica. É ela uma ferramenta, mas a ideação do nosso trabalho passa antes por nossos valores mais transcendentes, inclusive culturais. Com uma boa e neutra ferramenta, poderemos fazer qualquer obra, boa ou má, alegre ou triste, justa ou injusta. Por isso, não pode o juiz deixar de sensibilizar-se em sua interação com o mundo que o cerca, que o oprime e que o liberta. Não pode deixar de comover-se com as expressões da arte, com as obras da vida, com a beleza das formas, com a profundidade da alma humana. Fazer justiça, assim como fazer literatura, fotografia, pintura ou canto, também é uma forma de refazer o mundo, transformá-lo e ser transformado. Do mesmo modo que o paladar, que se refina e apura com a experimentação, experimentando permanentemente a sensibilidade, nós refinamos nossa alma e seus sublimes predicados. Por isso, é razoável não podermos viver sem um bom livro para ler, sem uma obra de arte para apreciar, sem um canto para ouvir. O mundo sem arte, ou sem capacidade para senti-la, é descolorido como uma planta morta. É a sensibilidade que dá forma ao mundo e aos seres mágicos. É a sensibilidade do magistrado que torna as partes do processo, mais do que números, seres da realidade, com toda a sua dramática e pulsante existência, com suas sempre notáveis e exclusivas circunstâncias. O texto é de um magistrado, Dr. Cláudio Balbino Maciel, escrito à época quando foi vice-presidente da AMB, e eu guardei esse texto porque ele é muito significativo e estou feliz com a oportunidade de usá-lo neste evento tão significativo para o nosso tribunal. Muito obrigada, presidente, muito obrigada a todos. Obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra agora o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Renato Dresch. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento aos presentes, na pessoa do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Arthur, primeiro vice-presidente, desembargador Alberto Vilas Boas, a terceira vice-presidente, desembargadora Ana Paula Cacheta, e nosso corregedor de Justiça, Correia Júnior. Na verdade, os 100 dias é um período de desafio, de transição de uma gestão para outra. Mas é imprescindível que fixemos metas de atuação,
quando nós fixamos metas de 100 dias, nós sabemos qual o espaço que pretendemos atingir. Os 100 dias é o momento que vamos startar as ações que queremos realizar. A segunda vice-presidência, além de participar no órgão especial, nas questões administrativas e também nas ações de inconstitucionalidade, tem a gestão da escola judicial. A escola judicial se divide em duas diretorias. Temos a gestão documental, que cuida da nossa história de documentação, do nosso arquivo. Essa é uma gestão importante também das publicações realizadas pelo Tribunal de Justiça. Isso é a DIRGED. A DIRDEP, temos a questão da formação inicial e permanente de magistrados e servidores. Além de ter a responsabilidade pela realização dos concursos públicos e também da lotação e da promoção de servidores. Temos um quadro grande de servidores e colaboradores que nos participam para que possamos realmente gerir. Então, nós, através da DIRDEP, tentamos ter um olhar horizontal dentro da gestão. Prometemos isso desde o momento de transição, que deveríamos ter uma gestão de horizontalidade, em que tivéssemos a participação de todos, tanto servidores como de magistrados. Realizamos 4 eventos nos núcleos regionais. Começamos em Divinópolis, realizamos também em Pouso Alegre, agora o terceiro em Belo Horizonte. O 4º evento está marcado para o Conselheiro Lafayette, daqui na próxima sexta-feira. Porque pretendemos o quê? Ouvir os magistrados, quais são as principais necessidades que o magistrado precisa, as principais necessidades dos servidores. Porque temos detectado na escola judicial que temos grandes problemas de gestão. A Corregedoria de Justiça também tem percebido isso, que um grande problema que o tribunal tem enfrentado é de gestão. Porque nós recebemos na escola judicial ações da presidência, da primeira vice-presidência, da terceira vice-presidência e da Corregedoria de Justiça. Aí a escola tem a função realmente de formar tanto magistrados e servidores. Em relação aos concursos públicos, temos em andamento o concurso da magistratura. Realmente é um concurso que demanda muito cuidado, muitos interesses envolvidos. Do mesmo modo que temos em andamento concursos para os cartórios extrajudiciais. Também foi aberto também o concurso para os servidores desse Tribunal de Justiça, para que tenhamos realmente um quadro. Estamos muito preocupados na escola judicial, que tenhamos um quadro realmente preocupado em sermos efetivamente servidores como somos. Todos nós somos servidores lato sensu, de modo que nós precisamos atender a nossa sociedade. Temos projetos em andamento para criar mais 3 cursos de especialização lato sensu, na área do direito de família, na área do direito criminal e, sobretudo, uma especialização na área de gestão de pessoas e de documentos. Temos uma preocupação que todos possam participar desses cursos de especialização, sejam fazendo matérias isoladas, sejam fazendo o curso por inteiro. Então temos sim trabalhado arduamente. Também já fizemos um cadastro no MEC para que consigamos também ser reconhecidos como escola de governo em nível federal. Atualmente a escola judicial está reconhecida como escola de governo em nível de estado de Minas Gerais. Nosso trabalho agora é que consigamos também esse reconhecimento em nível nacional junto ao MEC. Tanto que já fizemos o cadastro para que isso se realize. Nós temos trabalhado arduamente na digitalização dos documentos também, dos nossos arquivos, os documentos históricos, para que não precisemos mais realmente ter um acesso físico àquela documentação. Temos trabalhado também na eliminação documental. Estamos em elaboração de uma revista de nível de qualis, para que possamos ser referência. O fato de sermos escola de governo não é apenas um carimbo a mais para o Tribunal de Justiça, mas é um carimbo que exige pesquisa, exige também produção efetiva, porque o Poder Judiciário de Minas Gerais deve servir de referência em nível nacional. Criamos um modo de termos uma comunicação qualificada,
porque criamos o Plantão EGEF, em que de segunda a sexta-feira temos uma publicação das novidades que são de interesse da magistratura e dos servidores também, para que todos tenham acesso, mas de forma qualificada. A pessoa se inscreve para aquela qualificação documental que o plantão que ela quer. Plantão de segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta. Cada dia teremos uma temática específica de informações que vamos apresentar. A presidência autorizou também já foi assinado o contrato de termos agora a nossa biblioteca também. Nós temos a nossa biblioteca digital, que vamos ter mais 3.000 títulos que vão ser disponibilizados para todo o estado de Minas Gerais, que a biblioteca do Tribunal de Justiça atende apenas Belo Horizonte e a região metropolitana. Mas precisamos sim atender a magistrados e assessores em todo o estado. Apenas um clique dentro do meu gabinete. Já foi assinado o contrato, faltam alguns dias apenas para a empresa disponibilizar, que cada unidade judiciária tem acesso à biblioteca digital. Agora, com mais 3.000 títulos que todos os assessores e magistrados possam se comunicar. Optamos, como falei desde o começo, por uma gestão horizontalizada, né? Para que tenhamos realmente uma possibilidade de discussão ampla. A união que o Corregedor de Justiça falou, que nós temos realmente uma administração centrada para o bem comum, centrada para o bem do Poder Judiciário, centrada para a valorização do Poder Judiciário, sem preconceito de qualquer natureza. Ademais, estamos sim preocupados com o artigo 3º da Constituição Federal, que tem como fundamento criar uma sociedade livre, justa e solidária, sem preconceito de qualquer natureza. Esse é um trabalho unido, porque juntos faremos mais e melhor. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, com a palavra agora o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Vilas Boas Vieira de Souza. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu saúdo inicialmente o desembargador presidente, José Arthur, na pessoa de quem cumprimento todas as magistradas e os magistrados que estão aqui presentes. Eminente corregedor-geral, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, minha colega Ana Paula Cacheta, terceira vice-presidente, colega Renato Dresch, segunda vice-presidente, doutora Ieda Tia, desembargadora Ieda, vice-corregedora geral de Justiça, senhoras e senhores, servidores, convidados que estão aqui conosco na celebração desses 100 dias, nós estamos aqui reunidos para, ainda que parcialmente, fazer uma demonstração dos primeiros 100 dias de trabalho da nova administração do tribunal, cada um dentro da sua área de atuação. A primeira vice-presidência ela tem se colocado à disposição para atuar de forma solidária e coletiva, para encontrar soluções que possam tornar mais eficiente a prestação judicial e a forma de trabalho na segunda instância. E durante esse período inicial que tenho ali desenvolvido as atribuições inerentes ao cargo, procurei, junto com a equipe que me assessora, focalizar especialmente o aprimoramento gerencial, a gestão dos processos judiciais, a gestão de pessoas e de processos de trabalho, o aperfeiçoamento da inteligência institucional, mediante a racionalização da prestação judicial e o fortalecimento do sistema de precedentes, bem como a melhoria global da Secretaria Judiciária e de todas as áreas que a compõem. E dentro desse contexto, várias iniciativas foram adotadas. O processo de digitalização dos processos judiciais que tramitam na segunda instância evoluiu bastante, foram mais de 6.000 volumes digitalizados nesse período, ainda há um resíduo a ser digitalizado. Nós ainda temos muitos processos na primeira vice-presidência sobrestados já há muitos anos por conta de decisões, aguardando decisões do Supremo Tribunal Federal, processos que são físicos, mas que serão digitalizados na medida da necessidade. Dentro da primeira vice, eu implementei, ainda que extraoficialmente, um setor destinado ao aperfeiçoamento gerencial permanente na segunda instância, para permitir a implementação do desdobramento do planejamento estratégico, seu acompanhamento, o mapeamento dos processos de trabalho e o aprimoramento permanente. Com isso, eu desejo aprimorar as habilidades e as competências gerenciais dos gestores da Superintendência Judiciária. Foi feito também um levantamento a respeito das habilidades, levantamento de percepções sobre gerenciamento, liderança,
condições de trabalho, clima organizacional dos diversos cartórios, o que vai permitir construir, até o final do mandato, ações de aperfeiçoamento da gestão. Uma área que me interessa muito, até porque o presidente me designou como coordenador geral e eu atuo ali junto com diversos juízes, colegas do Poder Judiciário. O doutor Ronaldo Borges é o coordenador também desse grupo, é o Centro de Inteligência Judiciária. O centro é, eu creio, um órgão de grande futuro dentro da estrutura do Poder Judiciário, porque é através deles que se consegue concretizar verdadeiramente a inteligência institucional, né? O centro tem procurado apresentar notas técnicas, já foram apresentadas 2, uma que eu destaco é aquela relativa a uma recomendação para que os juízes reflitam sobre a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé contra a parte que litiga contra os precedentes qualificados dos tribunais superiores. Nós temos trabalhado também em conjunto com o Centro de Inteligência da Justiça Federal, no que diz respeito a um julgamento que será feito pelo Supremo Tribunal Federal em breve sobre a questão relativa à responsabilidade no fornecimento de medicamentos. Esse tema é um tema muito agudo para a Justiça Estadual e para a Justiça Federal, porque ele implica em saber se esses medicamentos serão ou não federalizados. Isso impacta o acesso à justiça, isso impacta a Justiça Estadual e também a federal. Então, nós criamos um modelo de trabalho conjunto que vai permitir a elaboração de uma nota técnica que será encaminhada à Suprema Corte para que ela possa refletir sobre como julgar a causa dentro desse contexto. Eu tenho iniciado também relacionamento com alguns litigantes habituais, especialmente o Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais hoje ocupa, talvez, na nossa área de direito público, talvez 50% ou mais dos processos que tramitam na segunda instância, bem como na primeira instância. E o Estado, como litigante habitual, ele precisa ser chamado a conversar sobre a possibilidade de acertarmos certos pontos de atuação. Uma das coisas que eu tenho tentado investir no âmbito da primeira vista é na gestão de precedentes. Tenho feito isso com os assessores e os colegas das câmaras de direito público, que é a área que a primeira vista atua mais diretamente, e tenho procurado sensibilizá-los da necessidade de que o sistema brasileiro de precedentes só vai funcionar se nós, juízes, aplicarmos os precedentes. É um sistema de precedentes específico nosso, mas ele precisa ser implementado para que a gente consiga administrar mais racionalmente o volume muito grande de processos que nós temos a nossa apreciação no âmbito da Justiça Estadual. E um dos primeiros atores com quem eu já iniciei conversações é justamente com o Estado de Minas Gerais. Eu pretendo sensibilizar o Estado para que ele recorra somente naquelas situações em que verdadeiramente o recurso seja necessário, seja indispensável para defender os interesses do Estado. Naqueles casos em que já existe precedente, já existe uma orientação jurisprudencial dominante, nós precisamos estabelecer uma cooperação a fim de que essas demandas se encerrem com o julgamento na segunda instância. É preciso valorizar os julgamentos que o Tribunal de Justiça realiza, porque vai passar a ser assim quando for implementada a relevância da questão federal no âmbito do recurso especial. E isso eu tenho tido, de alguma maneira, também preocupação em estabelecer, através do Centro de Inteligência, diálogo com várias instituições no que diz respeito às lides predatórias. As instituições hoje privadas estão muito preocupadas com as lides predatórias, das quais elas são vítimas. Eu já recebi companhia telefônica, né, a Vivo, como uma das maiores companhias telefônicas do Brasil, preocupada com essa questão que a envolve. Eu já recebi o CDL de Belo Horizonte, que tem preocupação também com essas lides abusivas, que são ajuizadas por advogados que se valem das partes para conseguir vantagem indevida. E tenho me preocupado também em conseguir identificar, conseguir criar dentro do Centro de Inteligência protocolos para que no futuro nós saibamos lidar com as grandes causas, vamos assim dizer. Minas Gerais foi vítima de 2 lamentáveis acidentes ambientais, né? De 2 desastres ambientais. E nós não temos um protocolo para saber o que fazer no âmbito da justiça diante de situações como essa. Outro dia, conversando com o advogado-geral do Estado, eu externei a ele minha preocupação com a construção do Rodoanel. O Rodoanel vai impactar grande parte da região metropolitana de Belo Horizonte. E isso vai implicar num número muito grande de desapropriações, de intervenções do poder público na propriedade
particular. E nós vamos precisar estruturar com o Estado, né, formas de conseguir administrar esses processos expropriatórios, né, estabelecendo protocolos de forma de atuação. Então, o Centro de Inteligência tem essa virtude de conseguir desenvolver posturas no sentido de colaborar para prevenir o ajuizamento de ações. Quanto mais pudermos atuar no sentido de evitar o ajuizamento muito grande de demandas repetitivas, isso será extremamente benéfico para todos nós. E, por último, eu queria parabenizar o presidente do Tribunal de Justiça pela implantação dos núcleos de Justiça 4.0 na segunda instância, tal qual já foi inicialmente feito na primeira instância em Brumadinho. Brumadinho, hoje, na primeira instância, tem um núcleo de Justiça 4.0 destinado exclusivamente ao julgamento das ações relativas ao desastre ambiental, as ações individuais relativas ao desastre ambiental que acometeu aquela comarca, né, toda aquela região. Na segunda instância, nós conseguimos, através do presidente, daí estendo os meus parabéns também à Secretaria de Governança do Tribunal, na pessoa do Dr. Guilherme, e dos juízes, né, Dr. Tiago, doutora Marcela, que também atuaram seriamente para conseguir criar dentro do Tribunal as câmaras de Justiça 4.0, que vão auxiliar as turmas julgadoras que estão acometidas de um volume muito exagerado de demandas recursais, né, com a colaboração de juízes convocados e com a colaboração de desembargadores que vão atuar como vogais, talvez nós consigamos colocar esse acervo mais ou menos dentro de um nível de alguma racionalidade para permitir que a justiça em segunda instância seja rápida e eficaz. E, por fim, eu quero agradecer, nesse primeiro período que eu trabalhei, a toda a equipe que atua comigo na primeira vice-presidência. Não só a minha juíza auxiliar, a doutora Mônica Silveira, que tem me ajudado de uma forma muito concreta, muito efetiva, mas também as diretoras da CEPAD, a Kátia, que vejo aqui na plateia, a Verônica, da DIRSUP, e a todos os servidores, ao núcleo de gerenciamento de precedentes, que faz um trabalho belíssimo, sob a direção agora também do desembargador Evandro Lopes, e aí me refiro aos servidores, a Rafaela e o Daniel, que, junto com toda a equipe, têm procurado desenvolver esforços muito significativos no sentido de demonstrar que nós estamos no caminho certo e vamos conseguir desburocratizar a justiça, dar a ela, na segunda instância, uma maior racionalidade. Isso tudo é feito em parceria, né? O desembargador Renato Dresch tem ajudado muito com as ações educativas que a primeira vice tem solicitado para serem desenvolvidas no tribunal. O desembargador Correia Júnior vai me fornecer espaço para poder apresentar alguns temas aos juízes nas comarcas do interior. Então, é um trabalho coletivo. Eu espero participar, certamente, com a desembargadora Ana Paula, em processos, em procedimentos que possam contribuir para amenizar um pouco esse volume excessivo de processos na segunda instância, enfim. A minha satisfação é muito grande de poder participar na condição de primeiro vice-presidente nesses primeiros 100 dias, e, com isso, eu deixo o meu agradecimento pela confiança que o desembargador Zé Arthur tem depositado não só em mim, mas em todos aqueles que com ele integram a administração. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra agora o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho. Eu gostaria, em nome do primeiro vice-presidente, desembargador Alberto Vilas Boas, do segundo vice-presidente, Renato Luiz Dresch, da terceira vice-presidente, Ana Paula Ananese Caixeta, do desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, corregedor-geral de Justiça, e da desembargadora Ieda Monteiro Atias, vice-corregedora, cumprimentar a todos e a todas já elencados e nominados pelo cerimonial. Meus senhores desembargadores, juízes, autoridades civis e militares, representantes dos institutos de
Cultura, servidores do Judiciário, meus senhores e minhas senhoras. O filósofo Nietzsche cunhou uma emblemática frase, abro aspas, sem a música, a vida seria um erro. Ouso, nesse momento, parafrasear o grande pensador alemão para afirmar que, sem as artes, a vida seria um erro. A música, a literatura, as artes plásticas, o teatro, as diversas manifestações culturais, enfim, instigam nossa imaginação e nos transportam para outras paisagens e contextos, estimulando-nos a transcender realidades a fim de projetar o futuro. São alimentos para a alma, e não podemos nos esquecer de que, como declarou o adorável cavaleiro andante, o Dom Quixote de la Mancha, a justiça é mais que um pedaço de pão. Escolhi iniciar minhas palavras nessa solenidade falando de arte, depois de ouvirmos a memorável obra O Trenzinho Caipira, do genial compositor Villa-Lobos, executada pelo conjunto de câmara da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, diante do anúncio especial nesta solenidade que institui o TJMG Cultural. Mais que o ambiente físico, o TJMG Cultural é um programa que reúne diversas iniciativas culturais. O Cineclube TJ, o Intervalo Cultural, a Feira de Exposição de Trabalhos Manuais e os concursos culturais de fotografia e literatura, entre outros, além da Galeria de Arte do Tribunal de Justiça, localizada neste edifício. Por meio das atividades culturais do TJMG, iremos incrementar a realização de eventos artísticos, literários, culturais e de lazer. A ideia é contribuir ainda mais para a integração entre os públicos interno e externo do TJMG, aproximar o judiciário da sociedade, desmistificando a imagem de um poder distante e hermético, e humanizar os ambientes da justiça, trazendo mais beleza e leveza para o nosso cotidiano. Com isso, deverão emergir importantes parcerias para que seja estabelecido um acordo de cooperação com instituições e equipamentos culturais, como a Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, a Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte, o BDMG Cultural, a Academia Mineira de Letras, o Instituto Filarmônica de Minas Gerais e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Daremos, assim, nossa pequena contribuição para fomentar e disseminar as artes tão importantes em nossas existências. Afinal, como disse o poeta, um dos principais nomes da literatura europeia, que só a arte permite a realização de tudo o que, na realidade, a vida recusa ao homem. Neste momento de comemoração, anunciamos ainda duas outras novidades, que estabelecem um marco para a comunicação institucional na Corte e solidificam nosso compromisso com a transparência e com a formação cidadã. A primeira delas é a entrada em operação, oficialmente, nesta data, de uma das mais modernas centrais de produção, gravação, edição e transmissão de vídeo do Poder Judiciário Nacional. Por meio dela, será possível veicular ao vivo sessões plenárias, audiências e solenidades realizadas no auditório do Tribunal Pleno e em outras dependências desse edifício sede, integrado ao nosso estúdio de TV. A nova central técnica possui tecnologia avançada de gravação profissional, podendo receber e enviar sinais digitais para qualquer destino, oferecendo um produto audiovisual de altíssima qualidade. Hoje também temos a grata satisfação de lançar a TV TJ Minas, com uma programação diversa, dinâmica e focada no interesse público. A TV TJ Minas passa a ter um canal no YouTube e, por meio dela,
daremos maior visibilidade às nossas múltiplas iniciativas, bem como levaremos informações sobre temas afetos ao universo do direito e do poder judiciário de todo o país em uma contribuição para o exercício pleno da cidadania. Convido as senhoras e senhores a assistir neste momento a um breve vídeo sobre esse importante lançamento. Os anúncios que acabamos de fazer pretendem marcar os primeiros 100 dias de trabalho na condução do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em nossos primeiros passos, pavimentamos o caminho que vamos trilhar nos próximos meses, deixando-nos contagiar por ideias inovadoras. Estabelecemos, assim, os alicerces que irão nos sustentar no biênio 2022-2024. O firme compromisso com a razoável duração do processo, com a eficiência e a celeridade da Justiça Estadual em Minas, com a cultura da ética e da integridade, com os métodos autocompositivos, com o uso da tecnologia para impulsionar a modernização da nossa justiça e com alinhamento aos macrodesafios do Poder Judiciário estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Algumas das iniciativas de destaque no período poderão ser conferidas em matéria especial que já está disponível no portal do TJMG. Como as senhoras e os senhores terão a oportunidade de observar, foram 100 dias extremamente dinâmicos, com ações nos mais diversos campos: infância e juventude, enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, gestão de precatórios, plano de aceleração de obras, formação e desenvolvimento de pessoas, gestão documental, etc. Nós nos empenhamos ainda no incentivo aos métodos autocompositivos, com números e destacados acordos selados, no aperfeiçoamento da justiça de primeiro e segundo graus, com mutirões realizados, programas de cooperação criados ou fortalecidos na valorização do nosso capital humano, no investimento em soluções tecnológicas e na nossa governança. São várias ações que foram tomadas com apoio ou por iniciativa direta de cada um dos membros da direção da Corte Estadual Mineira. O primeiro vice-presidente, desembargador Alberto Vilas Boas, o segundo vice-presidente, desembargador Renato Luiz Dresch, a terceira vice-presidente, desembargadora Ana Paula Cacheta Nanete, Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, e a vice-corregedora-geral de Justiça, desembargadora Ieda Monteiro Atias. Contamos também com o apoio imprescindível de todas as desembargadoras e de todos os desembargadores superintendentes e com o esforço incansável de cada um dos 5 juízes auxiliares da presidência,
Meus agradecimentos a cada um pela postura operosa, ética e competente. Gostaria de agradecer ainda a todos os demais magistrados, servidores, colaboradores e estagiários que estão conosco nessa caminhada. Cada um desempenha um papel fundamental para o funcionamento harmonioso do Judiciário Mineiro, guiando-o a fim de que ele cumpra a missão de oferecer a prestação jurisdicional com qualidade, eficiência, presteza, de forma a atender aos anseios da sociedade e constituir-se em instrumento de justiça e de promoção social. Convido agora os senhores e senhoras a assistir agora um vídeo sobre esses primeiros 100 dias. Na convivência, o tempo não importa. Se for 1 minuto, 1 hora, 1 vida, o que importa é o que ficou deste minuto, desta hora, desta vida. Lembra que o que importa é tudo o que semeares, colherás. Por isso, marca a tua passagem, deixa algo de ti, do teu minuto, da tua hora, do teu dia, da tua vida. Estamos aqui. O tempo passou. Agora o momento é exatamente este. Já se passaram 100 dias, reuniões de trabalho, encontros, inaugurações, visitas, palestras, lançamentos. Progef 5.0, Programa Justiça Eficiente, como instrumento norteador de aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, para assegurar a razoável duração do processo e os meios que promovam a celeridade de sua tramitação. Melhoria dos instrumentos de controle de frequência, jornada e horário dos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeiro Grau do Estado de Minas Gerais. Institui o projeto Virtualizar 5.0 no âmbito da Justiça Comum Estadual de primeira e segunda instâncias do Estado de Minas Gerais para virtualização de todo o acervo de processos judiciais físicos, cíveis e criminais em tramitação ou paralisados por motivo legal no âmbito da Justiça Comum Estadual. Institui e regulamenta o programa Pontualidade 5.0 na Justiça Comum de primeira e segunda instâncias do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de agilizar a prestação jurisdicional nas unidades judiciárias da Justiça Comum de primeira e segunda instâncias do Estado de Minas Gerais, que apresentem elevado acervo processual pendente de atos judiciais e de ofício. Implementa no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, TJMG, os núcleos de Justiça 4.0, que integram o programa Justiça 4.0, inovação e efetividade na realização da justiça para todos, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para tramitação de processos por meio do juízo 100% digital, como forma de proporcionar maior agilidade e efetividade à justiça por meio da cooperação judiciária. Institui o Núcleo de Justiça 4.0 Cível, o Núcleo de Justiça 4.0 Cível Especializado, o Núcleo de Justiça 4.0 Criminal e o Núcleo de Justiça 4.0 Criminal Especializado para processamento e julgamento de feitos originários e recursais das câmaras cíveis e criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, TJMG, mediante cooperação. Cria células temáticas no UILab para atendimento mais célere das demandas de cada uma das superintendências dos dirigentes do tribunal.
institui comissão especial de trabalho com vistas a promover estudos e apresentar propostas de uniformização das diretrizes institucionais para parametrização de informações estatísticas a serem fornecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e para monitorar e acompanhar os indicadores do Prêmio CNJ de Qualidade. Regulamenta o uso de linguagem simples e de direito visual no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, destinado a ampliar o acesso da sociedade à justiça, melhorar a comunicação e simplificar a prática de atos processuais. Institui Grupo de Pesquisas Judiciárias, CPJ, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, responsável pela gestão, organização e validação de bases de dados, produção de estatísticas e elaboração de diagnósticos sobre a atuação do TJMG. Institui o Programa de Apoio à Magistrada Gestante e Lactante, com o objetivo de fomentar o regime de cooperação nas unidades jurisdicionais do Poder Judiciário de Minas Gerais durante o período de licença maternidade e de evitar a sobrecarga de trabalho no período subsequente. Institui comissões temáticas do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais, demandas da saúde, de aperfeiçoamento dos processos de trabalho, de direito e execução penal, direito do consumidor. Institui o Manual de Gestão Documental do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Institui o Certificado Agenda 2030, com o objetivo de, mediante certificação emitida pela Unidade Avançada de Inovação em Laboratório do Tribunal, o ILAB, promover o reconhecimento de unidades do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, por meio de programas, projetos, iniciativas ou ações no âmbito do próprio TJMG, contribuam para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Agenda 2030. Institui o Estatuto de Auditoria Interna e o Código de Ética da Unidade de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, prevendo o propósito e a responsabilidade da unidade e de código de ética a ser observado pelos servidores. Estabelece normas e procedimentos para a acumulação, no âmbito do Estado de Minas Gerais, de serviços notariais e de registro vagos. Incremento de benefícios para consignações em folha de pagamento de magistrados e servidores, ativos, inativos e pensionistas da Secretaria do Tribunal de Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais. Projeto Travessia Tecnológica, Fórum e Sejusc Digital, Central de Processo Eletrônico. Lembro-me aqui de um pequeno trecho do discurso proferido pela escritora polonesa Wisława Szymborska quando recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1996. Disse ela: inspiração não é um privilégio exclusivo de poetas e artistas. Existe, existiu, existirá sempre certo grupo de pessoas a quem a inspiração visita. É formado por todos aqueles que conscientemente escolheram sua vocação e fazem seu trabalho com amor e imaginação. Pode incluir médicos, professores, jardineiros. Eu poderia fazer uma lista de mais de 100 profissões. Seu trabalho se torna uma aventura constante, enquanto forem capazes de continuar a descobrir nele novos desafios. Portanto, que sigamos nossa missão de aperfeiçoar o Judiciário Mineiro, tocados pela inspiração de que nos fala o poeta, com amor e imaginação. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, vamos assistir mais uma vez o conjunto de câmara da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça,
com a canção Maria Maria, de Milton Nascimento. Grupo de Câmara da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça, muito obrigado pela participação neste evento. Ao finalizarmos, convidamos os representantes da cultura de Minas Gerais a se posicionarem aqui na frente para uma fotografia junto com a administração do Tribunal de Justiça. Por favor. Manda os vídeos. Tá, mando sim. Depois a gente marca pra encontrar, tá bom? Ah, ele tá quieto. O Tribunal de Justiça agradece a presença de todos. Uma boa tarde, muito obrigado.